Olá, boa tarde, que alegria estar na sua companhia. Eu falo aqui direto de Curitiba para todo o Brasil. Estamos via satélite, canal digital aberto e também pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial, começando o programa A Vida em Foco. E no programa de hoje nós vamos entender a importância da gente cuidar da nossa saúde, principalmente quando o assunto é o consumo de alimentos ultraprocessados, que tem aumentado em meio aos jovens, principalmente. Então a gente vai conversar aqui a relação da obesidade com o cirurgião bariátrico e digestivo Diogo Kifuri, que vai nos mostrar algumas dessas relações e principalmente te incentivar a cuidar da sua saúde, é claro. Também vamos falar aqui no programa sobre a importância das vacinas, porque existe uma grande preocupação de saúde pública, porque o brasileiro tem tomado algumas decisões em relação à vacinação num geral, que tem as doenças que haviam sido erradicadas têm voltado. Então a gente tem uma preocupação com isso e vamos falar deste assunto também. Meu segundo convidado aqui, ele é vice-diretor técnico e infectologista pediátrico do Pequeno Príncipe, é o Victor Horácio de Souza Costa Júnior. E eu vou te levar para dar uma passeada por Pomerode para que você possa conhecer a rota do enxaimel, que é um tipo de construção bem específica e bem bonita que você vai conhecer aqui hoje. E claro que tem muito mais para você, então fique com a gente que está começando o programa A Vida em Foco. A gente começa o programa falando de alimentos que, felizmente ou infelizmente, não vou julgar nesse momento, mas são muito comuns hoje na mesa dos brasileiros, os ultraprocessados. A principal preocupação aqui é que a maior parte das pessoas que consomem são jovens, são crianças e, é claro, eles têm uma vida pela frente e a saúde deles pode estar sendo impactada. Então eu vou falar aqui também com relação à obesidade, mas num geral. Estou aqui com o Dr. Diogo Kifuri, seja muito bem-vindo, que é cirurgião bariátrico, né? Seja bem-vindo, viu, Dr. Diogo? Muito obrigado, prazer o convite, uma honra estar aqui para poder discutir sobre esse tema importante. Eu que agradeço, viu? E podemos começar, assim, até um pouco óbvio, né, a gente pensar nessa relação, mas acredito que não tão óbvio assim, porque quando a gente fala em ultraprocessados, e aí vamos começar a distinguir, são sucos de caixinha, biscoitos recheados, a maioria dos embalados, salgadinho, embalado, são esses alimentos, né? Que tem aquele monte de conservante que a gente sabe, mas existe uma relação deles. Aí entra a minha pergunta, direta, com o aumento da obesidade, que a gente tem visto um aumento tanto em adultos quanto em jovens, né? Qual que é essa relação, doutor Diogo? Então vamos lá, primeiro eu explicar o que é o alimento ultraprocessado. Então é um alimento que ele se baseia em pegar conteúdos de outros alimentos e eles formam um novo alimento, diferentemente, por exemplo, de um alimento processado. Um exemplo, um figo em caldo. O figo é um alimento natural. Ele existe, o figo, então ele vai ser processado com conservantes para ele durar mais. O ultraprocessado não, então ele pega conteúdos, proteína de um alimento, carboidrato de outros, gorduras de outros e forma um novo alimento. Esse alimento, ele, pela sua característica, ele é fácil de preparar, como, por exemplo, um miojo, um biscoito. Então, é muito fácil hoje em dia para uma pessoa... Ele está pronto, né? Basta colocar no micro-ondas ou basta você abrir o pacote e comer. Ele tem uma característica de ser extremamente saboroso. Tem um apelo de marketing muito grande. Então, as empresas, eles fazem com que as pessoas queiram provar o alimento. Só que o grande problema dele qual é? Ele é muito calórico, tem um alto teor de sódio, de alimentos, né, de gorduras saturadas, que não são gorduras boas para o organismo, e baixo teor nutritivo de fibras. Então a pessoa, ela come, para ela é muito fácil, então ela come. Já temos um hábito natural hoje em dia, que é a correria do dia a dia. Então a pessoa simplesmente não consegue parar para preparar o seu alimento. Então é muito mais fácil pegar o alimento pronto, colocar no micro-ondas, comer. E como ele é muito calórico e também tem uma baixa saciedade, ou seja, eu vou comer aquele alimento e não vou ter saciedade, eu quero comer mais. E ele fica comendo durante o dia inteiro o alimento e acaba levando ao risco de obesidade. Esse risco de obesidade, ela varia de acordo com a idade ou isso vale para crianças, para jovens, para adultos?
todas as faixas etárias? Ela vale para todas as idades. Só que o que a gente está vendo é um agravamento da obesidade infantil, o que é extremamente perigoso. Porque a criança, antigamente, ela brincava na rua, brincava de bola. Hoje em dia ela fica no videogame, jogando no computador, em casa, trancada, e acaba que é muito mais fácil para ela comer, ficar comendo o dia inteiro. Então isso acaba predispondo um aumento agravante da obesidade na faixa infantil. Então o ruim seria juntar essa alimentação dos ultraprocessados a algum estilo de vida mais sedentário. Isso. Vamos colocar aqui uma situação. Se for uma criança ativa, que está sempre correndo, pulando e tal, ainda assim isso vai fazer mal para ela ou não? Ou aí a obesidade não entra? Porque eu tenho um dado aqui que é com relação ao acúmulo de gordura visceral, né, ou abdominal. Então, o consumo aumenta 52% o risco do acúmulo de gordura abdominal e 63% a chance da gordura visceral. Então, essa gordura abdominal e visceral, ela é visível, em primeiro lugar, para a gente poder falar que existe um problema, ou ela pode ser meio silenciosa também? Ela é visível, sim. Então, a pessoa que tem essa gordura visceral, ela geralmente tem um aumento da circunferência abdominal. Tá. Tanto é que é uma medida justamente para poder avaliar a gordura visceral. Existem pessoas que não têm um abdômen tão elevado, mas têm a gordura visceral. Tá. Então, isso com certeza acontece. Mas assim, a criança, ela independente de tudo, também tem a questão genética. Não é só sedentarismo, Sim, não é entendi. só alimentação. Então, são vários conjuntos. Então, a obesidade ela é multifatorial. Mas com certeza, esses alimentos ruins, associado ao sedentarismo, aumenta muito esse risco de obesidade e também aumenta os riscos cardiovasculares futuros. Então, uma criança obesa, ela já tem uma predisposição a ter diabetes, pressão alta e, fatalmente, um acidente cardiovascular, como infarto ou derrame. Entendi. Então é bem perigoso. Muito perigoso. Então é importante cuidar disso. Tem que fazer algum exame também ou não? É mais a questão visual mesmo? Sempre é importante, quando a criança é obesa, estar acompanhando com o endocrinologista. Tá. Aí ele vai pedir diversos exames para ver se ela já não tem uma resistência à insulina ou algum grau de diabetes já inicial. Então é fundamental que já comece, desde o início, se tiver, é claro, obesidade, a tratar com o endocrinologista. Tá. E a questão dos jovens, dos adolescentes também, acho que é uma faixa etária ali que acaba descuidando um pouco, né, da alimentação. Não diria talvez pelo ritmo de vida. Alguns estão muito no estudo, mas outros estão até mais parando um pouco. É aquela fase em que deixa de ser criança, né? O jovem ele passa a ter mais sono. Qual a relação então? Se ele tiver essa alimentação desbalanceada com muitos ultraprocessados, está dormindo a mais por causa da própria necessidade, e aí, pode ser um agravante também? Com certeza. Então, os jovens, a gente tem uma estatística de aproximadamente 20% dos adolescentes já acima do peso. Ou seja, é um dado extremamente significativo. E nós sabemos que além do alimento ultraprocessado, que é sim a principal causa de tudo isso, mas o sedentarismo principalmente. Então, eles, apesar de estarem estudando, de estarem na faculdade, no colégio, enfim, eles vão para casa jogar videogame, eles não vão mais para a rua brincar de bola, correr. Então mudou muito a característica da infância. Então essa realmente, além do alimento, mas o sedentarismo e os dois juntos são os principais fatores aí para aumento da obesidade. Sim. Agora, doutor Diogo, com relação à frequência, eu sei que quando a gente fala de um alimento que faz mal, claro, quanto menos, melhor, né? Se puder tirar da dieta, seria o mundo ideal. Mas vamos ser também realista, né? Tem muitas famílias que, de repente, acham que não vai fazer tão mal assim, ou então não tem problema de obesidade na família, enfim. Existe alguma recomendação para que, pelo menos em termos de saúde, num geral, essa pessoa tem uma frequência X desse alimento ultraprocessado? Sim, o problema desse tipo de alimento é que ele tem gorduras saturadas e também carboidratos de baixo peso molecular. Então, o que acontece? Eles são facilmente absorvidos e tem pouco teor de fibra. Então, o que acontece? Automaticamente, a pessoa tem menos saciedade. Ela tem menos vontade, ela quer comer novamente. Ela quer comer mais. Então, ela rapidamente já volta à fome e tem a vontade de comer. Se a pessoa der preferência para carboidratos saudáveis, no caso, batata doce, o próprio arroz integral, alimentos integrais, eles têm mais conteúdo de fibra, a pessoa come, ela sente mais saciedade, então ela só vai querer comer novamente daqui a algumas horas. E não a saciedade poucos momentos depois. A saciedade é fundamental. Então, por isso que
A forma de ser preparado é muito ruim desses alimentos. Tá. Outra pergunta, com relação àquele paciente que fez uma cirurgia bariátrica. Se ele não teve uma consciência total e não mudou os hábitos com relação ao consumo de ultraprocessados, pode haver um ganho, de repente, dessa gordura novamente ou talvez outras consequências que a gente desconheça? Com certeza. Então, a cirurgia bariátrica, eu sempre falo para os meus pacientes, ela não é milagrosa. Não adianta operar e achar que você sempre vai ficar magro. E tem pacientes que nem sequer ficam magros. Então, a cabeça é fundamental. A pessoa tem que ter uma mudança comportamental de estilo de vida. Então, tem que mudar a alimentação. Esses alimentos ultraprocessados são proibidos após a cirurgia. Tem que comer alimentos com mais fibra, alimentos que dão mais saciedade, proteínas, algumas gorduras. Claro, a gente acha que a gordura ela não é saudável. Sim, ela é saudável, ela é importante, mas na medida certa. Gorduras principalmente insaturadas de origem vegetal. Então, é fundamental que esse paciente esteja em contato com um nutricionista para que ela oriente todo um cardápio e ele consiga manter o seu peso a longo prazo. E com relação à gordura visceral, isso é possível de ser extraído na cirurgia ou não? Não, a cirurgia ela não tira a gordura visceral, porque não tem como. Você apenas reduz o estômago, desvia o intestino, uma das técnicas. Tem técnicas que apenas desviam o estômago, mas a partir do momento que a pessoa vai comendo menos, vai tendo uma capacidade de se exercitar mais, porque ele obeso não consegue fazer exercício. Aí ele começa a reduzir. Então, a partir do momento que ele vai perdendo peso, automaticamente aquela gordura ela vai sumindo. Ah, interessante. Então, ela é uma consequência positiva da cirurgia. Exatamente. Tá. E como, agora um conselho geral assim para os pais, educadores, enfim, como incentivar esses filhos, tanto crianças quanto adolescentes, jovens, a abrir mão um pouco desses alimentos que são tão palatáveis como você falou aqui, né? Primeiro, o alimento ele não vem sozinho para casa. O adolescente ou a criança não compra sozinho. É o pai que compra. Então o pai tem que mudar. Normalmente a criança é reflexo do seu pai. Então eles têm que mudar, eles têm que começar a ter essa conscientização. Normalmente filhos obesos são filhos de pais obesos, então tem que mudar lá de cima. Então se o pai já tem essa consciência, os pais em si, eles começam na família a mudar os seus hábitos, com certeza a criança vai deixar de consumir esses alimentos e com certeza vão ser mais saudáveis. Tá. E daí, quando procurar um auxílio de um médico? A partir do momento que já começa a desenvolver problemas articulares ou mesmo excesso de gordura abdominal, se o pai tiver qualquer indício de que o filho esteja virando obeso ou simplesmente com sobrepeso, aí ele deve já procurar um endocrinologista. E qual que é a idade mínima para fazer bariátrica? A bariátrica, a partir dos 16 anos, com orientação do pediatra, ou acima de 18, independente dessa orientação. Entendi. Bom, agradeço aqui, doutor Diogo, a tua presença. Vou deixar teus contatos aparecendo para o pessoal. Muito obrigada, viu? Obrigado você. Vamos falar agora de qualidade de sono, que também é essencial para a sua saúde. Acompanhe. Você está dormindo bem? Se a resposta é não, está na hora de prestar atenção na qualidade do seu sono, porque dele dependem funções essenciais do organismo. Um sono de boa qualidade, que é aquele sono que a gente acorda com a sensação de sono reparador, é de extrema importância, senão acaba tendo uma alteração na nossa qualidade de vida em geral. 40% dos brasileiros não dormem bem. Entre os principais problemas está a privação do sono. É aquela noite que a gente fala que 2, 3 noites consecutivas que não dorme bem, seja por conta de um trabalho, de um plantão, ou quando o filho está doente, a gente acaba ficando acordado no meio da madrugada. E a privação de sono crônica, quando isso se repete por mais que 3 vezes por semana, por até mais que 3 meses. Um adulto deve dormir em média de 7 a 8 horas por noite. É claro que esse período varia, mas quando é menor do que 6 horas, a saúde pode ser afetada. Aumenta esse risco de várias doenças quando não se tem um sono reparador. Então a gente aumenta a chance de ter doenças cardiovasculares,
a gente aumenta a chance de ter doenças endócrinas, falando bem a grosso modo, né? Hipertensão, diabetes, aumenta risco para infarto, para AVC. O cérebro também é prejudicado pelo sono insuficiente. Diversos trabalhos mostram que a insônia, a privação de sono, o sono ruim pode aumentar esse risco de demência também. E será que aquele cochilo à tarde ou dormir mais no fim de semana compensa? As especialistas garantem que não. O que devemos fazer é mudar os hábitos para dormir bem todos os dias. Mas existem alguns hábitos, sim, que nós podemos ter no dia a dia que pode melhorar a nossa qualidade de sono, né? Então, deitar no mesmo horário todos os dias, se levantar todos os dias no mesmo horário, praticar atividade física regular é algo bem importante. Evitar as substâncias cafeinadas depois das 4, 5 horas da tarde também é algo extremamente importante. Eu sempre falo no consultório é tentar também não tratar tudo com remédio. A gente precisa mudar a nossa rotina, fazer a mudança de hábitos, senão a gente vai continuar naquele mesmo padrão dormindo mal e acordando mal, né? Então a gente precisa de medicação em alguns casos e tem muitos pacientes que melhoram drasticamente depois da introdução do tratamento. Olá, Carol, boa tarde. Boa tarde a todos vocês da TV Evangelizar. Estamos juntos hoje, eu, Rogério. Eu, Alessandra. Para apresentar para vocês o projeto Somos Todos Peregrinos. Nós, com a TV Evangelizar, preparamos para 2022, 2023, vários roteiros com diversos padres para que você possa se organizar a conhecer a Terra Santa, Roma, o Vaticano, Itália, santuários marianos, Portugal, Espanha, França, Turquia, Grécia, ou seja, todos os locais. E nós preparamos o melhor para você. O que é o melhor? O que está incluso na nossa viagem, Alessandra? Na nossa viagem está incluso bilhetes aéreos, pensão completa, café, almoço e jantar, seguro saúde, hotéis 4, 5 estrelas e os guias locais em português. Tudo para que você possa vivenciar essa peregrinação com tranquilidade e conforto. Nossas viagens são peregrinações, mas não deixam de ser culturais. E também você, padre, missionário, fundador de comunidade, quiser preparar um grupo com toda a qualidade que a Peregrina Brasil e a TV Evangelizar vão disponibilizar para você, é só entrar em contato com a gente. Os nossos telefones e o WhatsApp é o mesmo número, 11 2942 8332 ou pelo site peregrinabrasil.com.br. Afinal, Alessandra, peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar. Realizar o seu sonho é a nossa missão. A seguir, nós vamos falar sobre a importância das vacinas, porque muitas doenças que já haviam sido erradicadas estão voltando aos poucos. Então eu vou conversar aqui com o vice-diretor técnico e também infectologista do Hospital Pequeno Príncipe, Dr. Victor Horácio de Souza Costa. Eu volto já. Estamos de volta nesta tarde, direto de Curitiba para todo o Brasil. Este é o programa A Vida em Foco. Eu sou Carol Tormena, faço companhia para você de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde, aqui pela TV Evangelizar. E olha que o assunto que vem em seguida é de interesse geral, é sobre saúde pública. Nós vamos falar de vacinas como um todo. Eu sei que tem se falado muito de vacina de Covid ultimamente, né? Mas a vacinação das crianças, a vacinação de adultos, ela tem uma importância vital, a ponto de algumas doenças terem sido erradicadas já. E a preocupação é justamente essa, que algumas estão voltando, algumas dessas doenças. Então a gente precisa entender o que está sendo pensado de diferente, né? Principalmente pelos pais que estão deixando de vacinar os filhos. Então a gente vai falar aqui com o meu segundo convidado, ele é vice-diretor técnico e também infectologista do Hospital Pediátrico aqui de Curitiba, Hospital Pequeno Príncipe, Dr. Victor Horácio de Souza Costa. Seja bem-vindo. Obrigado, cara, é um prazer estar aqui. Grande preocupação aqui agora, né, Dr. Victor, porque
quando a gente fala em vacinação, ou melhor, quando a gente começa a ver doenças que haviam sido erradicadas. Um exemplo, acho que é o sarampo, né? O sarampo, a gente teve vários casos já enfim, casos que a gente não via há muito tempo. Existe alguma relação sabida já entre os médicos ou ali pela tua experiência do Hospital Pequeno Príncipe dessa vacinação? Sim. Então, vejam, a política antivacinismo, ela já vem há algum tempo afetando aí redes sociais e infectando, né, o comportamento de muitas pessoas. Eu sempre comento que existem as doenças transmitidas por via aérea, pelo contato, e existem as doenças digitalmente transmissíveis, né? Virtualmente transmissíveis, que é o que as pessoas leem na internet, que muitas vezes vão contra o que a gente tem na ciência correta, né? Na ciência que a gente utiliza como médico para falar para os pacientes. Uma primeira situação que envolveu muito o fato das pessoas não vacinarem seus filhos, principalmente, foi quando se surgiu numa revista de renome internacional afirmações incorretas referente à vacina da varicela. Tá. Então isso acabou dando um problema muito sério na época, o que fez com que a revista, depois de saber que era mentira o que tinha sido publicado, viesse pedir desculpas e o médico, autor do artigo, tivesse o diploma cassado na Inglaterra. Nossa! Então você veja como a gente tem alguns países que levam essas autorias de notícias falsas muito a sério. Que bom, né? Muito a sério. O Brasil, ele vem, em algumas situações já de algum tempo, nos preocupando com relação à política de vacinação. Curitiba teve um bom exemplo quando começou a solicitar para matrícula nas escolas a solicitação dos médicos dizendo que a criança estava com o calendário em dia. Porque, pasme, assim, Carol, a gente tem hoje vacinas que são feitas quando a criança nasce. Por exemplo, a vacina de hepatite B é feita na maternidade e nem esta vacina tem 100% de adesão. Então, quando você olha a vacina que você faz ao nascer, não tendo uma cobertura vacinal correta, imagine as demais. E aí nós tivemos recentemente um exemplo do que aconteceu com a população, que foi o surto do sarampo. O sarampo não apareceu no Brasil porque os venezuelanos estavam vindo para o Brasil e lá a gente sabia que a política de vacinação não estava sendo feita para essa doença. Na verdade, a gente teve casos de sarampo aqui porque a nossa cobertura vacinal está baixa. Então a gente precisa fazer a tarefa de casa também. Interessante. Agora, acho que nesse nosso bate-papo a gente tem que falar um pouco dos medos que estão envolvidos, né? Porque, claro, nesse exemplo aí da Inglaterra, quando a gente vê, de repente, uma fonte, né, que passa confiança para as pessoas, questionando, acaba levando esses questionamentos. Não sei se foi disseminado na mesma proporção quando foi revertida a situação, porque também tem isso, né? Mas o que é que está na cabeça desses pais, que imagino que sejam os medos, né? E vamos falar sobre isso aqui, para que eles optem por uma doença no lugar de uma vacina, porque no fim das contas a escolha é essa, né? Existem os riscos da vacina, mas você está optando por arriscar a doença. Olha, na minha especialidade, que é infectologia pediátrica, em algumas vezes eu lido com a mortalidade. E é muito duro você chegar para um pai que teve o seu bem mais precioso ali perdido por uma doença, você dizer que se ele tivesse vacinado o seu filho, aquilo não teria acontecido. Não tem vacina para doença que não mata. Então a gente precisa vacinar. Um exemplo clássico de falsas notícias é o que está vinculado com a vacina contra o coronavírus. Né? A gente tem aí, por mais que a prefeitura tenha feito uma série de campanhas estimulando os pais a vacinarem, nós estamos com uma expectativa, uma porcentagem de imunização hoje muito baixa, né? Muito aquém do que a gente gostaria que tivesse. Por quê? Porque você vai na internet, você vê lá notícias sobre situações de que não vai crescer, que vai ter problema de fertilidade, que vai fazer miocardite. Quer dizer, todas essas acusações, não tem nenhuma revista cientificamente séria que mostrou algum trabalho que comprove que isso é verdade. Então, isso tem afastado os pais de vacinar. Por isso que a gente orienta, Carol, a pandemia, ela trouxe uma série de problemas para a gente.
além da mortalidade. Sim. Olha, por falar em mortalidade, só para você ter uma ideia, hoje, se você me perguntar assim, qual é a doença infecto-contagiosa que mais mata criança no Brasil, é o Covid. Nós tivemos em 2 anos 2.500 mortes por Covid. Se você somar todas as outras doenças do calendário de vacinação, elas não somam juntas a mortalidade que o Covid acarretou. Então a gente está numa situação muito delicada. Por isso, a importância dos pais fazerem a tarefa de casa. E qual que é a tarefa de casa? Vá no seu pediatra, converse com ele e regularize o calendário de vacinação dos seus filhos e seu. Porque a gente sabe que existe transmissão de algumas doenças porque os pais também não estão se vacinando. E aí, nessa questão de busca da informação, vai muito da confiança no médico mesmo, né? Porque muito desses artigos, não que eles não estejam disponíveis, mas às vezes não são acessíveis, a pessoa às vezes não sabe procurar, né, a fonte correta disso. Então tem que ter a confiança no profissional. Disso que sai na mídia, né? Que sai até em algumas pesquisas mesmo, que acredito que dentro da própria ciência existam pensamentos divergentes, e eu acho que isso é totalmente saudável, né? Sim. E cada um tem que ver por onde que vai se direcionar. Mas eu tenho visto algumas preocupações de pais com relação ao que tem dentro das vacinas, né? Então eles não sabem o que se tem, e muitas, eu acredito, dessas correntes antivacinais estão nisso, né? Eu não sei o que tem ali, eu não entendo a longo prazo o que isso vai causar, e daí opta-se por... Bom, na dúvida, prefiro não fazer. O que o senhor fala disso? Olha, o que se tem dentro das vacinas a gente conhece muito bem. Por exemplo, o RNA mensageiro, que tanto se discutiu com relação à vacina frente ao coronavírus. A gente sabe que ela é uma substância, o vírus é RNA também. Então, quando ele penetra na célula, ele é praticamente desintegrado no citoplasma, ele não chega no núcleo. Então, ele não tem como ficar se replicando ali. Tá. Ele só induz a atividade do sistema imunológico a formar anticorpo. Então, a gente sabe o que tem dentro das vacinas. O que a gente precisa é da confiança dos pais, porque você veja, ó, a Anvisa é uma instituição extremamente séria. Né? Não só a Anvisa, como o CDC, o FDA nos Estados Unidos, o EMA na Europa. Então são órgãos regulatórios que só liberam vacinas ou qualquer medicamento se ele realmente estiver preenchendo critérios que mostrem a sua segurança. Sim. Então, todas essas vacinas que a gente está comentando agora, todas elas foram liberadas por unanimidade, tanto na Anvisa como no FDA, como no EMA na Europa. Então, assim, eu acho que são questionamentos que não se cabem. Eu posso questionar muita coisa, mas eu posso questionar muita coisa sem evidência nenhuma, só porque eu sou um questionador. Sim. Mas, assim, baseado no que a ciência tem nos demonstrado e no que os órgãos regulatórios têm validado, a gente tem que acreditar no que a gente tem esses órgãos aí para nos mostrar que é correto. E aquelas teorias, eu tô fazendo aqui o papel do que eu tenho escutado dos pais mesmo, sabe? Aquelas teorias de que a própria doença, ela vai causar a imunidade no indivíduo e, portanto, não precisaria da vacina. Sim. Por exemplo, vamos pegar uma doença grave, por exemplo, febre amarela. Febre amarela, você pode adquirir a doença e, se você sobreviver, você vai poder ter anticorpo. Né? Meningococcemia é uma doença também, que se eu pegar a doença, se eu sobreviver, eu vou adquirir. Mas são doenças que matam. Sim. Então, assim, eu não... Olha, a meningococcemia, por exemplo, é uma doença que, se você começa a ter sintoma, em questão de poucas horas você pode ir a óbito. Nossa. Então, eu vou correr o risco de pegar a doença para ter anticorpo, quando eu sei que, de repente, aquela doença pode vir a me matar. Se a gente for nesse raciocínio, a gente não toma vacina nenhuma. Sim, né? sim. E até porque daí, acredito que nesses casos, porque são doenças específicas, né? Não tem vacina para tudo. Sim. Nesses casos, não tem como conter a doença depois que ela se instalou, se o paciente tiver em risco de morte, é isso, né? Sim, exatamente. Muitas delas, se o diagnóstico for tardio, a gente não consegue reverter. E aqui vem mais um alerta para quem está nos assistindo e tem filho, né? A pandemia, ela trouxe um número de casos importante para a gente dentro da pediatria, mas também trouxe para a gente um sinal de alerta muito grave. O primeiro foi o abandono do calendário de vacinação. E o segundo foi o afastamento dos pais das consultas de rotina do seu pediatra. Porque aqui tem um detalhe, ó. O WhatsApp, a internet, ela manda muita notícia.
que você Sim. pode aceitar ou não baseado no teu comportamento ali no momento que você está lendo. Mas a conversa entre 4 paredes com o médico que você escolheu e que você confia, essa tem diferente, né? é bem diferente. E é individualizada também, né? Exatamente. Eu acredito que a gente falou das principais causas aqui, né, da falta de vacinação. Alguma coisa que o senhor queira acrescentar que eu não tenha perguntado? Olha, eu só queria alertar que o Brasil é o país no mundo que tem o melhor calendário de vacinação. Se nós tivermos problemas com o coronavírus, foi porque atrasou muito a vacina. Mas a hora que ela chegou na rede pública e nós, pelo nosso sistema de rede de vacinação, a gente conseguiu atingir níveis bons de vacinação. Agora, o que precisa é a população ir atrás dela também. Sim. E a gente ter certeza de que nós temos um calendário muito bom, com vacinas muito boas e que nos protege muito de doenças que já existiam e que a gente não quer que volte mais. Com certeza. Muito obrigada, viu, Dr. Vitor, pela Obrigado a sua você. presença aqui hoje. Agora você vai ver essa corrente do bem que se formou a partir de um bilhete de um menino pedindo comida à sua professora. Acompanhe. Em novembro de 2021, esta professora de uma escola pública da cidade de Paranavaí foi surpreendida com este bilhete entregue por um de seus alunos. No pedaço de papel, em poucas linhas, o estudante fez um pedido desesperado. Professora, me ajuda, estou sem nada para comer em casa. Por favor, eu imploro para a senhora. Mari Decou nunca havia recebido nada igual. O pedido do estudante lhe comoveu. Quando a gente recebe um bilhete naquela proporção, não tem como a gente não sensibilizar, né, o coração. A humildade dele de vir pedir também alimento significa que realmente ele estava precisando muito. O autor do bilhete foi Luan. O jovem de 15 anos conta que essa foi a forma que encontrou de conseguir ajuda para ele e a família. Tava faltando alguns alimentos, eu só estava comendo lá na escola, mas com atenção aqui em casa, porque se não tiver um alimento adequado, meu pai não come. Como ele estava aqui nesse dia, eu falei, não adianta nada eu comer aqui na escola e meu pai não comer nada lá em casa. Eu decidi escrever a carta. Depois que recebeu o bilhete, a professora pediu ajuda em grupos de mensagens. Rapidamente, o pedido se espalhou e, em pouco tempo, a população da cidade entrou em uma corrente de solidariedade. A cidade de Paranavaí ficou sensibilizada com isso, porque a gente recebeu muitas doações e conseguimos ajudar outras famílias também. O Luan mora com o pai e o irmão aqui nesta casa, no bairro Jardim Renascer, no município de Paranavaí, região noroeste do Paraná. A casa é pequena, são 2 quartos, cozinha e banheiro e precisa de acabamentos. Com a ajuda da professora, foi iniciada uma vaquinha virtual que vai permitir arrecadar os recursos para reformar a casa. Vai ajudar eles a fazer um recomeço aí na vida deles, principalmente no lar, é onde eles moram, que é uma casinha assim muito humilde, muito simples, que precisa de ajuda ali para estruturar, né, melhor essa casa. Seu Odair José, pai de Luan, é autônomo, mas desde o início da pandemia passou a ter dificuldades para encontrar trabalho. A renda que sustenta a casa vem do Bolsa Família e de pequenos serviços como capina de quintais e ajudante de pedreiro. Ele também foi surpreendido com a atitude do filho. Olha, no começo eu não sabia dessa casa. Fiquei sabendo depois. Aí eles vieram, ajudaram a fazer a limpeza na casa toda. Depois o pessoal, a população vieram ajudar. Luan ficou feliz por ter sido ajudado e deixa um recado para quem, assim como ele, passa por necessidades. Se estiver passando dificuldade, chega na pessoa que você confia, pede para ela, explica a situação. Também não para de estudar não, daí vocês podem dar uma vida melhor para quem cuida de você. Dá orgulho para ela e ser alguém no futuro. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta, eu vou te levar para passear até Pomerode, em Santa Catarina, para você conhecer a rota do Enxaimel. Eu volto já. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco. Obrigada pela sua companhia de todas as tardes aqui pela TV Evangelizar. Que tal a gente passear agora por Santa Catarina, nessa cidadezinha de Pomerode, para que você possa conhecer a rota do Enxaimel. São casinhas muito charmosas que você vai conhecer agora.
Estamos na cidade que é considerada a mais alemã do Brasil. Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, preserva até hoje a tradição dos imigrantes alemães, que está presente em cada detalhe, na música, gastronomia, festas e costumes. O Rogério, que nasceu aqui, conta como a história dos seus antepassados começou. Em 1868, então, quem chegou primeiro da nossa família foi meu trisavô, e o meu bisavô em 1868, então a gente veio de uma região chamada Pomerânia, Pommern, por isso que o nome de Pomerode hoje em dia. A maioria das famílias que se instalou aqui veio da região da Pomerânia e que essas casas ali, essa cabana, na verdade é uma cabana, em alemão se chama Hütten, de palmito e cipó preto, isso aí então eram as primeiras moradias quando as famílias, todas as famílias que vieram para cá iniciaram assim, porque há 150 anos atrás aqui não tinha absolutamente nada e por isso que essas eram as primeiras moradias. E na arquitetura, a tradição germânica resiste às marcas do tempo. Pomerode tem centenas de casas construídas com a técnica alemã conhecida como Einschäumel. Essa casa aqui, a nossa casa, ela é de 1913, ela tem 108 anos, atualmente aqui nessa casa moram 3 gerações, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus 2 filhos, 4ª, 5ª, 6ª geração. Então essa aqui é um patrimônio histórico tombado pelo IPHAN, né, nos 3 níveis, federal, estadual, municipal. E essa casa é um patrimônio histórico porque ela foi construída sem prego, sem ferro e sem cimento, sem energia elétrica, sem combustível e sem dinheiro. O Einschäumel seria, na verdade, a forma de construção, que seria a parte da madeira, a estrutura, e os tijolos é só um preenchimento desses vãos aí. A maioria das casas fica no bairro Texto Alto, na chamada Rota do Einschäumel, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. São cerca de 50 residências, a maior concentração nesse estilo fora da Alemanha. Também é possível entrar em algumas casas para conhecer um pouco mais da cultura alemã. A casa da família Radins, por exemplo, é repleta de recordações que nos transportam a um outro período da história. A residência, construída em 1932, pertenceu aos avós da dona Iracema. A casa foi construída pelos meus avós paternos, né? E ano que vem ela vai fazer 90 anos. E eu comecei a restaurar a casa ano passado. Aí reformei toda a casa e agora estou recebendo de 11 de julho abrir para fazer visitação da casa para os turistas. O percurso de 16 quilômetros também possui outros atrativos. Opções gastronômicas muito tradicionais não faltam. As receitas da Dona Elia ultrapassam gerações. Bem típico alemão é a Kuka, o Stollen e mesmo os biscoitos são biscoitos que eu já fazia com a minha oma. A oma fazia, né, que é a avó, no caso, né? E a minha mãe aprendeu também dela, eu aprendi da minha mãe e mesmo assim eu estou continuando para levar as minhas filhas junto comigo no caminho. Elas têm que aprender comigo. Os turistas, é claro, se sentem privilegiados por vivenciar essa riqueza cultural. Conhecer uma cultura tão diferente do que a gente vê lá no Nordeste, em Recife, e está sendo incrível a experiência de conhecer tanto a questão ambiental, a arquitetura, então está sendo bem enriquecedor para a gente e para as crianças. O que me chamou mais a atenção um pouco os costumes das pessoas, que são diferentes, não? Cada cultura é diferente, então italiano um, alemão outro, as comidas principalmente. E tanta tradição foi reconhecida. A Rota do Einschäumel recebeu o selo internacional de turismo da Organização das Nações Unidas. Foram 170 destinos inscritos, apenas 41 selecionados. A Rota é a única representante brasileira, eleita uma das melhores vilas turísticas do mundo. Congratulations to Texto Alto and to Brazil. É o coroamento de todo esse trabalho e a gente já percebe que a partir do momento em que nós conquistamos esse certificado, esse selo da Organização Mundial de Turismo, as pessoas que vivem aqui já encaram suas propriedades de outra maneira. Então, eu acredito que o turista que vem aqui aprende, sai daqui com alguma coisa que faz ele perceber a importância, o contato com a natureza e com a cultura alemã. E quem vive por aqui não esconde o orgulho
de ver até onde as origens chegaram. Eu sempre amo falar das nossas culturas alemãs, dos nossos pais, como a gente vivia tudo, né? Isso agora faz tudo parte do prêmio da Rota, que a Rota ganhou. A partir do momento que você consegue tirar um sustento disso ali, você preserva isso aí. E a partir do momento que você sabe quem você é ou da onde que você veio, você dá muito mais valor para aquilo que você é, para aquilo que você tem hoje em dia. Vamos falar agora de agricultura orgânica. E olha só, o Paraná é um dos mais certificados nessa categoria. Acompanhe. Os alimentos orgânicos estão conquistando cada vez mais público e mais espaço. Na cidade de Quatro Barras, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba, os produtores têm investido nesse ramo. É o caso da Andréa, que há 8 anos escolheu esse caminho. A gente começou com a produção de morangos, depois a gente foi ampliando para outras frutas, né? Plantamos amoras. Depois disso a gente foi desenvolvendo produtos através dessas frutas, né? Processando e criando geleias, molhos, sucos, polpas, para a gente estar utilizando lá dentro da nossa agroindústria. E a ideia deu tão certo que ela estimulou outros produtores da região, expandiu a linha de produtos e já atende mais de 150 clientes diretos. A gente hoje tem 55 produtos, né, que a gente já comercializa, entre a nossa loja própria, lojas que não são daqui, são de outros locais, outras cidades, até outros estados. E a gente também utiliza a produção local de produtores aqui da nossa região, que fazem o nosso entorno aqui. São produtores locais que também abastecem tanto a nossa agroindústria quanto a nossa comercialização através das lojas e dos deliveries. O Brasil tem 25 mil produtores orgânicos cadastrados. O Paraná se destaca com o maior número de agricultores certificados do país. São quase 4 mil. Um resultado que é fruto de várias iniciativas. Teve a política pública para alimentação escolar, isso alavancou muito, né? Através da Secretaria de Educação também já se protagonizou, né? E foi uma referência para outros estados. A gente tem em torno de 18% da alimentação escolar é orgânica e tem a lei que pretende atingir 100% até 2030. O próprio Paraná Mais Orgânico também, que é um programa do estado que facilita a certificação, né? Então esse processo que às vezes não é fácil para o agricultor, aquele período de conversão, esse processo do mais orgânico, sendo gratuito, né, para certificação, facilita muito também para o agricultor. A Andréa ressalta que trabalhar com alimentos orgânicos tem muitas vantagens. Uma delas é preservar o meio ambiente. São alimentos saudáveis, são super aceitos pelos clientes, né? O mercado tem se expandido bastante. A gente utiliza para as plantações a água mineral, ela vem da Serra da Graciosa, né? De um poço que a gente colocou aqui dentro da propriedade. A nossa energia também, tanto para bombas de irrigação e para a agroindústria, é uma energia solar, né, através de um sistema que foi criado aqui dentro da chácara. Então a gente tem toda essa preocupação de poder retirar, né, extrair da natureza, causar menos dano possível. Cultivar orgânicos dá trabalho e exige dedicação, mas também dá resultado. O que começou com uma plantação somente para o consumo se transformou em 5 mil pés de morangos e uma produção de mais de 1 tonelada da fruta por safra. E a família nem pensa em parar por aqui. Para o ano que vem a gente tem a intenção de dobrar essa plantação que vocês estão vendo, né? De colocar mais uma plantação aqui. Então a nossa ideia é ampliar, até porque os nossos clientes também querem vir aqui, colher do pé, conhecer os nossos alimentos, provar um pouquinho do que a gente vive aqui no dia a dia. E o nosso Evangelizar Ensina de hoje traz para você mais conhecimento a respeito da música popular brasileira, a famosa MPB. Acompanhe. Ser brasileiro e nunca ter ouvido uma música sequer de Caetano Veloso, Elis Regina, Gilberto Gil ou Chico Buarque é quase impossível. Todos esses nomes fazem parte da geração de compositores que ajudaram a criar um novo gênero musical, a MPB. A música popular brasileira teve início em meados da década de 60 e surgiu da mistura de ritmos e movimentos musicais que já existiam no país. A MPB sempre foi
foi um dos instrumentos de identidade nacional. Durante o período ditatorial brasileiro, esse estilo serviu como forma de manifestação a favor da liberdade de expressão. Afasta de mim esse cálice. A maioria das melodias consideradas como MPB possuem um formato mais intimista. O perfil geralmente é voz de violão ou voz e piano. As músicas são ricas em sonoridade, criatividade e elementos rítmicos. No mundo inteiro, a MPB é admirada. O Brasil é um país criado na mistura. Miscigenado desde 1500, a música sempre fez parte da identidade do nosso povo e foi se reinventando conforme os anos foram se passando. Hoje, uma nova geração entra em cena para dar continuidade a esse gênero musical. De noite, céu de pé no chão. Que a música popular brasileira se faça sempre presente, traduzindo a riqueza de nossa diversidade cultural e encantando diferentes nações. Espero que tenham gostado. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até! Obrigada pela sua companhia desta tarde. Tudo fica para você disponível no YouTube, TV Evangelizar Oficial. Aproveita para ir lá, compartilhar, comentar o que você achou das nossas entrevistas e de tudo que a gente colocou aqui para você hoje. E eu te espero amanhã, às 3h30 da tarde aqui, direto de Curitiba para todo o Brasil. Beijo para você.